Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Então, vamos continuar a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila. Adi Lila, capítulo 5, as glórias do Senhor Nityananda Balarama. Então vamos ler a partir do verso 105, é isso? Então esse capítulo descreve as glórias do Senhor Nityananda, mostra que o Senhor Nityananda não é nada mais, nada menos do que o Senhor Balarama, que se expande em diferentes expansões purusha para a criação desse mundo material, manutenção, destruição, não, na verdade é manifestação desse mundo material, né? Se bem que Kshirodakashai Vishnu também é uma expansão do Senhor Balarama, e ele é o próprio Vishnu, né? Que mantém esse mundo material. Então vamos continuar. Então, verso 104, e como o Senhor Vishnu, ele mantém o mundo inteiro. O Senhor Vishnu, estando além de todos os atributos materiais, não tem contato algum com as qualidades materiais. Foi lido esse verso? Acho que não, né? Significado. Sri Baladeva Vidyabhushana diz que, embora Vishnu seja a deidade predominante da qualidade da bondade no mundo material, a qualidade da bondade não o afeta em absoluto, pois ele orienta essa qualidade simplesmente por sua vontade suprema. Isso aqui já foi lido, sim. Então, verso 105. Assumindo a forma de Rudra, ele destrói a criação. Assim, criação, manutenção e dissolução são criados por sua vontade. Significado. Maheshvara, ou Senhor Shiva, não é um ser vivo comum, tampouco é igual ao Senhor Vishnu. Com efeito, ao comparar o Senhor Vishnu ao Senhor Shiva, o Brahma Samhita diz que Vishnu é como leite, ao passo que Shiva é como a coalhada.
A coalhada não é como o leite, mas, não obstante, também é leite. Verso 106. Ele é a superalma, Hiranyagarbha, a causa do mundo material. Concebe-se a forma universal como sua expansão. Esse Senhor Narayana é parte de uma parte plenária do Senhor Nityananda Balarama, que é a fonte de todas as encarnações. Vamos ler vários versos, tá? Assim, acabo de explicar o 10º verso. Agora, por favor, ouvi o significado do 11º verso com toda a concentração mental. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de Shri Nityananda Rama, cuja parte secundária é o Vishnu deitado no oceano de leite. Este Kshirodakashai Vishnu é a superalma de todas as entidades vivas e o mantenedor de todos os universos. Sheshanaga é sua outra subparte. Os planetas materiais descansam dentro do caule que cresceu do umbigo de lótus do Senhor Narayana. Entre esses planetas existem 7 oceanos. Lá, em parte do oceano de leite, encontra-se Shweta Dvipa, a morada do mantenedor, o Senhor Vishnu. Significado. O Siddhanta Shiromani, um texto astrológico, descreve os diferentes oceanos da seguinte maneira: oceano de sal, oceano de leite, oceano de coalhada, oceano de manteiga clarificada, oceano de suco de cana-de-açúcar, oceano de licor, oceano de água doce. No lado sul do oceano de sal está o oceano de leite, onde reside o Senhor Kshirodakashai Vishnu. Ele é adorado ali por semideuses como Brahma. Continuando. Todo mundo ficou curioso, né? Estão escolhendo qual é o oceano que vão tomar banho, né? De cana-de-açúcar, Brahma. Verso número 112. Ele é a superalma e de todas as entidades vivas. Ele mantém este mundo material e é o Senhor dele. Significado. No Laghu Bhagavatamrita dá a seguinte descrição do Vishnu Loka dentro deste universo, que foi tirada do Vishnu Dharmotara. Acima de Rudra Loka, o planeta do Senhor Shiva, está o planeta chamado Vishnu Loka, com 643.700 quilômetros de circunferência, que é inacessível para qualquer ser vivo mortal. Acima deste Vishnu Loka, e a leste do Monte Sumero, está uma ilha dourada chamada Maha Vishnu Loka, no Oceano de Sal. O Senhor Brahma e outros semideuses às vezes vão lá para encontrar-se com o Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu encontra-se ali com a deusa da fortuna e se diz que durante os 4 meses da estação chuvosa ele desfruta do sono daquela cama de Sheshanaga. A leste de Sumero está o Oceano de Leite, no qual há uma cidade branca, numa ilha branca, onde pode-se ver o Senhor sentado com sua esposa Lakshmi-ji num trono de Shesha. Este aspecto de Vishnu também desfruta do sono durante os 4 meses da estação chuvosa. O Shweta Dvipa, no Oceano de Leite, encontra-se justamente ao sul do Oceano de Sal. Calcula-se que a área de Shweta Dvipa é de 321.900 quilômetros quadrados.
Essa ilha transcendentalmente bela é decorada com árvores dos desejos para satisfazer o Senhor Vishnu e sua consorte. Há referências ao Shvetadvipa no Brahmananda Purana, no Vishnu Purana, no Mahabharata e no Padma Purana. E há a seguinte referência no Srimad Bhagavatam 11, 15 e 18. Shvetadvipa pato chitam shudha dharma maye mayi dharayam chetatam yati sadurmi rahito naraha. Meu querido Uddhava, fica sabendo que minha forma transcendental de Vishnu em Shvetadvipa é idêntica à minha em divindade. Qualquer pessoa que ponha esse Senhor de Shvetadvipa dentro de seu coração poderá superar as dores das 6 tribulações materiais: fome, sede, nascimento, morte, lamentação e ilusão. Assim poderá atingir sua original forma transcendental. Bom, gente, aqui são textos, assim, versos muito técnicos, tá? E eu não tenho essa profundidade técnica. Não sei se o Prabhu tem cara de cientista transcendental. Mas assim, a ideia é que Krishna assume todas essas formas, né? Krishna vai se expandindo de tantas formas, né? Para manifestar esse mundo material, manter esse mundo material, né? Todo esse projeto. E o que é mais interessante assim, de tudo é que, como a gente está vendo essa expansão, conhecida como Kshirodakashayi Vishnu ou o Paramatma, é uma expansão assim, muito misericordiosa e que só existe nesse mundo material. A gente não tem... a superalma não está no mundo como superalma, né? Como essa expansão que é do tamanho de um polegar, né? Que está situado nessa região do coração, né? Então essa expansão ela tem assim a característica, não, mas assim a atribuição ou a sua existência, ela tem assim como objetivo acompanhar, principalmente acompanhar a alma dentro desse mundo material. Toda a trajetória. Imagine quanto trabalho você está dando para Krishna, né, Prabhu? Já presenciou. Meu Deus do céu, né? Você falou de uma coisa que eu não quero nem pensar. Mas é interessante, né? Quando a gente pensa que Krishna está acompanhando a vida de todo mundo, de cada um, pessoalmente, né? E como você bem falou, né? Acompanhando tudo que a gente faz, testemunhando, né? Porque Krishna é a testemunha. Krishna, como Paramatma, ele é a testemunha e também ele é o sancionador. Ele que sanciona, ele permite que as coisas aconteçam. Então, se nós estamos sofrendo de alguma forma, isso foi permitido. Mesmo se alguém nos assalta, isso foi permitido. Tudo Krishna está no controle de tudo. Mas, aos olhos de Krishna, todo esse mundo material é uma grande fantasmagoria. A gente está tão apegado nas coisas e fica assim, tudo muito... Mas para Krishna tudo é uma montagem, algo que monta e desmonta constantemente. Krishna já assistiu tantas manifestações e dissoluções desses mundos, né? Krishna já viu tantas coisas acontecerem. A gente aqui não viu, né? Bom, a gente já viu muita coisa, mas não tanto, né? Porque assim, mesmo a ciência descreve que o planeta Terra já passou por muitas destruições, cataclismas, né? Esses mega vulcões que quando explodem, destrói tudo. Acaba a vida no planeta. Tem que começar tudo de novo. Ou então um grande asteroide choca com o planeta Terra,
acaba tudo. O planeta fica em chamas, completamente em chamas, todo destruído. Tudo tem que começar novamente. Cristo já viu isso, ó. Imagina, o planetinha Terra desse tamanho. Isso está acontecendo constantemente em muitos lugares. Né? Então, assim, para Krishna, né? Então, Krishna vê tantas coisas, vê a nossa vida e vê tudo o que está acontecendo e, né, administra tudo. Né? Às vezes aqui, quando é inverno, tem aqueles besourozinhos, aqueles bichinhos, né, que a gente vê assim. Né? Eles aparecem e depois o chão fica cheio, né? Já viu? Sim, já viu? É uma coisa assim muito... Né? Mas a gente olha assim, já está tão acostumado, né? Ver as coisas. Então assim também, Krishna está acompanhando nossas vidas. E ele deve estar esperando, poxa, quando é que essa pessoa vai tomar um jeito, né, Adriano? Pois é. Quando é que esse cara... Adriano vai morar aqui na comunidade, vocês sabiam? É. Já decidiu mesmo? Já. Quando for para raspar a cabeça, deixa que eu... É um privilégio. Não se preocupe, eu vou deixar uma cica para você sempre quando olhar, lembrar do seu maravilhoso cabelo transcendental. Você já tem muitas cicas, né? Eu vou deixar uma só, né, para você, porque não tem para que tantas cicas, né? Então, assim, o Paramatma está, não é como a gente vê na Bhagavad Gita, né? O exemplo da árvore que tem os dois pássaros, né? Então, um pássaro, que é o Paramatma, que é Krishna, ali olhando a gente. E o outro pássaro está ali. Um pássaro, às vezes, pega, né, uma fruta, essa aqui não é gostosa. É outra fruta. Parece pátrica, né? Ali, o tempo todo ali. Na cozinha, mas não pode comer boga, né, Pátrica? Tem que tomar jeito, né? Tem que oferecer tudo antes. Então, assim, um pássaro está olhando e outro pássaro está ali, que somos nós, né? Procurando as frutas. Aquela está bem vermelhinha, né? Aí vai pegar mais. Essa não é gostosa, vamos pegar outra. Então a gente está sempre procurando. E Krishna esperando. Quando esse patife vai olhar para mim, né? Quanto é que ele vai dar atenção a mim? Não é? Mas a gente está procurando frutas. Gopala, procurando uma frutinha aqui. Tá? A Gopala é uma fruta especial. Então a gente fica procurando as frutas para desfrutar. Não para desfrutar, não é assim. Não é? A gente procura, tem certas frutas que a gente busca realmente para a autorrealização, não é, Pátrica? Então, e o Paramatma está ali observando tudo. Né? E aí, assim, no final da Bhagavad Gita, tem muitos versos, né, onde o próprio Senhor Krishna, né, fala para Arjuna da gente se voltar, né, para o Paramatma. Então é tão legal quando a gente consegue entender que Cristo está dentro da gente e que Cristo está no coração das outras pessoas também. Né? E que nada pode ser feito em segredo. É explicado que Ele está tão próximo, assim como a gente aproxima a flor, inclusive a flor de hoje estava muito perfumada, né? Cadê a flor? Quem foi que escondeu? A rosa? Sim. Pessoal, está vendo? Eu sabia. Tinha que ser Vichala. Você quer desfrutar da rosa sozinho, né, Vichala? Você gostou, não foi do perfume, né? Ainda bem que é mais abraçada, né? Então é tão próximo, você aproxima e você sente o aroma, né? Então o Krishna está tão próximo da gente, que Krishna sabe exatamente, né, o que a gente está pensando. Né? Então por isso que a lei do karma ela é tão precisa. Porque como a gente pode ser julgado, né,
pela motivação que a gente está fazendo as coisas. Né? Porque a qualidade da nossa atividade, né, a principal característica está na motivação com que a gente faz. Então, Krishna sabe, porque ele está tão próximo, que Krishna sabe exatamente o que está nos movendo naquele momento da atividade. A Vishwanatha Chakravarti, quando ele comenta a Bhagavad Gita, e ele vai falar de serviço devocional puro, ele explica que a característica do serviço devocional puro, né, uma das características, obviamente, é que antes de você fazer o serviço, você tem o desejo de agradar Krishna. Então, quando você faz uma coisa, quando você termina e você vai oferecer, ele fala que isso é karma yoga. Porque pode ser que a gente... eu vou fazer uma pizza. Aí termina a pizza. Agora, Krishna, eu vou oferecer para você. Não, na verdade, você já pensou em fazer uma pizza porque você estava querendo desfrutar da pizza. E depois você oferece a Krishna porque você não vai comer boga, né, como a gente diz. Mas isso aí, de acordo com Vishwanatha, é karma yoga. Que Bhakti mesmo, Bhakti pura. Você, a priori, a sua vida é dar prazer a Krishna. Então você está sempre pensando em como dar prazer a Krishna. Então quando a gente entra na cozinha, o que eu vou fazer para Krishna hoje? Não é, Pátrica? É assim mesmo, Pátrica. Que maravilha! Olha, Krishna está no seu coração, sabendo de tudo, viu? Mas quando a gente está na cozinha comunitária, a gente está pensando em agradar os devotos, né? O que eu vou fazer para os devotos hoje? Isso aí dá bem, né? Mas na nossa cozinha em casa, hein? Aí os cálculos são outros. Não é? Fica até com medo de oferecer para Krishna. Meu Deus do céu. Mas Krishna está tão próximo que Krishna ele está percebendo os movimentos do nosso coração. E ele dá o resultado conforme assim, essa consciência da gente. Então, é por isso que a gente não pode achar que eu estou fazendo algo escondido. Viu, Pátria? Quando você for fazer suas coisas. Então, então Krishna mesmo fala, Arjuna, se renda a essa pessoa. Está no seu coração, dirigindo todas as nossas divagações, organizando toda a nossa vida. Então, se entregue a essa pessoa. Em todas as atividades, dependa simplesmente dessa pessoa. Trabalhe sobre a proteção dessa pessoa. Então, imagine, Krishna está aqui. Então, a gente pode pedir a Krishna dentro do nosso coração e pedir a Krishna dentro do coração das outras pessoas. Krishna, por favor, você que está no coração da Krishna Kara, dê um jeito nela, porque é demais. Vou ter que falar com ela agora. Como é que ela vai reagir? Então você que está, o Senhor, que está dentro do coração, por favor, faça com que ela possa entender o que está se passando e não se confunda, não se perturbe. A gente pede a Krishna no coração do outro, porque às vezes é difícil, né? Às vezes a pessoa está meio chateada, meio irritada. Então a gente precisa pedir a ajuda de Krishna para intervir. E não só a ajuda de Krishna, a gente pode pedir ajuda dos guardiões, né? Porque na Igreja Católica fala do anjo da guarda, né? Dentro de cada tradição tem os nomes, né? Então sempre tem gente querendo o nosso bem-estar. E outros também querendo nossa miséria, né? Isso sempre acontece. Mas a gente sempre recorre a Krishna. Recorre porque a gente entende, né, que nós não temos essa força espiritual, esse poder. Então é Krishna. E
E aí o devoto, quanto mais ele tem consciência disso, né, do Paramatma, como o Paramatma está movendo tudo, mais ele fica humilde, entendendo que eu não faço. Né? Isso é muito importante. Vocês já experimentaram a vaidade alguma vez? Como devoto? O resultado é ruim, né? Orgulho. Então a gente já sabe que vaidade, que orgulho, essas coisas. E a forma de a gente, né, assim, destruir essa vaidade ou orgulho é entendendo como Krishna, na forma de Paramatma, e em muitas formas, como Krishna está fazendo tudo e que eu não faço nada. Eu já expliquei outras vezes, né, que a nossa renúncia não é só a renúncia dos frutos da atividade, mas a renúncia também de ser o executor das atividades. Porque o corpo que realiza as atividades é uma dádiva da natureza material. O nosso corpo é matéria. Então, o corpo material e as habilidades que o corpo possui, né, isso são habilidades dadas pela natureza material. Claro, a gente aprende muitas coisas, né, mas tudo acontece por meio do corpo material. A alma é uma passageira apenas. A alma é uma passageira. Então, tudo que acontece com o carro, tudo que o carro, dando esse exemplo, se o carro é vermelho, então é o carro que é vermelho, você não é vermelho, a alma não é vermelha, então a alma não é branca nem preta. Se o carro é feio, bonito, amassado, isso é o carro, não é você, a alma. Né? Então, se o corpo tem algum defeito, se o corpo está, né, velho ou novo, isso é o corpo, não é você, a alma. Né? E se o corpo tem habilidade para correr muito, isso é a habilidade do corpo, não é a alma. Mas a gente se identifica com todas as coisas do corpo, e se as coisas do corpo são atraentes, chamam a atenção, a gente fica muito vaidoso de tudo isso. Agora, se o corpo é feio, defeituoso, aí a gente fica, né, muitas vezes a gente fica triste, deprimido, e sofre, se sente excluído, e assim por diante. É tudo coisa do corpo material. Não tem nada a ver com a gente, alma espiritual. Né? Então, vaidade, orgulho, ou mesmo outros sentimentos negativos, tudo isso é ilusão. Né? E se a gente não quer sofrer, né, nesse mundo material, isso não significa que as coisas difíceis não vão surgir na nossa vida, não estou dizendo isso, mas não sofrer com essas coisas. Né? O mestre espiritual fala que quanto mais apegado a gente tiver, mais a gente sofre com as situações difíceis. As situações difíceis vão vir, mas se você está preparado, quase você não sofre. Né? A gente vai aprendendo. Então as dificuldades vão vindo, porque para cada um tem... Cada pessoa tem uma certa sensibilidade para alguns assuntos, né? Então, tem pessoas que sofrem, por exemplo, por ter que dizer não a alguém. Tem gente que tem tanta facilidade de dizer não, né? Não, acabou. Não está nem aí. Se o outro vai sofrer, mas outra pessoa, como é que eu vou dizer não para essa pessoa? Meu Deus. E sofre, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não dorme, porque não consegue dizer não. Não é assim que acontece? Então, e a vida é cheia de muitas coisas. Né? Então, a gente pode aprender a viver de tal forma
que apesar dos desafios, você, né, não sofre. Não perde noite de sono, essas coisas todas. Você resolve. As coisas vão vir e você resolve. Da melhor forma que você puder resolver, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem essas coisas. Né? Então tudo isso é avanço espiritual, desenvolvimento espiritual. Porque a gente vai se desapegando, a gente vai compreendendo a realidade. A realidade da alma e a realidade do corpo, a realidade do mundo material. Isso é vida espiritual, gente. Não é simplesmente ficar assim, claro que os rituais fazem parte, a gente adora Krishna, acende o incenso, tudo isso faz parte, é um aspecto, mas isso assim, são momentos de conexão, mas a conexão tem que acontecer a todo instante, né? Essa conexão com Krishna, essa conexão com Paramatma. Então, e a gente precisa, é interessante que a gente precisa exercitar isso. Exercitar essa compreensão. Então, quando vê Krishnacharya, antes de ver Krishnacharya, já oferece reverências ao Paramatma. Krishna. Krishna está ali. A gente tem que exercitar isso. Ainda de ver outra pessoa, que cara feio, não sei o que, já começa totalmente no conceito corpóreo. Então isso é um exercício, isso é yoga. Não é verdade que Krishna está no coração de todo mundo? A gente tem que se esforçar para ver, porque ninguém nunca ensinou isso para a gente antes. Então a gente não tem essa percepção. Não é, Vichado? Que é uma redinha, uma coisa assim. Né? Então a gente tem que exercitar isso. Né? Mas a priori, como a gente tem muita luxúria, então a gente fica fazendo o cálculo. Quanto é que eu vou desfrutar? Se é um corpo bonito, se é um corpo feio, se é uma praçada bonita, se é uma praçada feia, a gente fica, olha e já começa a fazer os cálculos. Não consegue ver Krishna. Por isso que no Chaitanya Charitamrita fala, se você, entre você e o objeto, você não vê Krishna antes, você está vendo Maya. Então a gente tem que se esforçar para ver Krishna em tudo. Né? Em tudo que a gente... Então isso é a visão do Mahabhagavata. Vê uma fruta e fala, poxa, como Krishna é bondoso. Como Krishna faz essas coisas. Né? Já lembra de Krishna quando vê uma manga. E não, essa manga vou esconder. Eu vou comer sozinho. Esse é o conceito material. Né? Mas tudo lembra Krishna. Né? Então quando vê Krishnacharya cantando, poxa, como Krishna adotou o corpo, né, em que Krishnacharya está com uma voz melodiosa. Vê Krishna. Né? A gente começa a ver Krishna em tudo. É assim, mas isso é um exercício. Isso é prática. A nossa prática não é só na hora da japa. A nossa prática é constantemente de aprender a ver Krishna em tudo. E assim, essa é a visão do Mahabhagavata. Bhagavata descreve que toda a experiência que o devoto tem com o seu corpo, ele entende que essa experiência é Krishna. Interessante, né? Se o corpo sente frio, ele entende que é Krishna. Se tem uma brisa agradável, ele entende que isso é Krishna. Se o sol está quente, ele entende que isso é Krishna. Porque tudo é Krishna. Então tudo lembra Krishna. Não é fácil? É fácil. Pô, se tudo é Krishna, como é que a gente não consegue ver Krishna? A gente não consegue ver, né? Porque nós estamos muito identificados, somos muito luxuriosos.
A nossa visão de mundo sempre é uma visão muito egoísta. A gente só quer ver aquilo que a gente tem interesse. Que a gente só quer ver aquilo que, como é que fala? Que é isso, do nosso interesse. Então, por isso que é tão difícil ver os outros, é tão difícil ter empatia, é tão difícil se colocar na posição dos outros. É muito difícil, porque nós somos extremamente individualistas. E a própria dinâmica da mente, essa dinâmica de sempre nos manter presos dentro das experiências desse corpo material, da minha vidinha. Então, por isso que é difícil. Não só ver Deus, como é difícil ver os outros. A gente só vê os outros quando os outros fazem parte do meu interesse. Aí eu me preocupo com os outros. Mas quando não faz parte do meu interesse, tanto faz. Então também ver Krishna em tudo, ver o Paramatma, vai acontecer quando a gente tiver realmente agora interesse em Krishna. Quando nosso interesse for, eu quero ver Krishna, então a gente vai poder ver Krishna em tudo. Então isso é Paramatma. Paramatma, Krishna está, não só Krishna manifesta esse mundo material através de sua energia, como ele entra dentro desse mundo material e nos acompanha. Krishna é tudo. Antes de tudo se manifestar, era só Krishna. Depois que tudo se manifesta, só existe Krishna. E depois que tudo é aniquilado, só existe Krishna. Tudo é Krishna. Isso é a compreensão do Vaishnava. Mas Pátraka, só existe Pátraka antes de tudo. É Pátraka, na destruição só Pátraka existe. Não tem mais nada, né, Paulo? Para a gente, só nós. Vocês têm alguma pergunta? Alguma? Opa, diga. Como é que a gente consegue entender a diferença entre o devoto reparado do Kanduki que sofre com o sofrimento do outro e isso que o senhor falou, que a gente tem que saber a diferença, que é o sofrimento, não sei colocar exatamente como o senhor colocou, mas que o sofrimento do outro a gente tem que saber a diferença e a gente tem que aceitar como misericórdia de Krishna. Foi dessa forma que o senhor colocou o sofrimento, não foi? O senhor falou que a gente tem que evoluir na consciência de Krishna e separar. Não, veja bem, quando a gente fala de sofrimento, porque a palavra sofrimento, né? Porque a alma, ela é sensível, a alma tem sentimentos. Porque senão não teria sentido os relacionamentos. Como é que você vai se relacionar com Krishna se você não tem nenhum sentimento? As golpes sentiram saudade de Krishna. E obviamente, essa separação de Krishna trouxe para elas, vários tipos de sentimentos. Mas a natureza dos sentimentos que estão conectados com Krishna não traz esse sofrimento que existe na existência material. É diferente a natureza do sofrimento. O Prabhupada chorava quando via a condição do mundo. Prabhupada, quando viu as crianças brigando com os cachorros, os devotos fizeram um grande festival e tudo, e comeram em pratos de folha. E quando terminava a gente joga num lugar assim. E ali as crianças estavam ali pegando os restos dos que os devotos comeram junto com os animais. E Prabhupada, quando viu aquilo, ele ficou muito... Ele é uma alma. E a gente sabe, como alma, o que está dentro de um corpo material. Eu não sei se vocês... Bom, eu nunca experimentei assim fome só no jejum, mas assim na vida comum, assim, minha família sempre me deu de comer. Mas tem pessoas que passaram fome. Eu acho que ninguém experimentou isso aqui, Não sei. Então, quem já passou pela experiência
de não ter o que comer, sabe o que é isso. Sabe. Né? E a gente que está dentro de um corpo sabe todos os incômodos de um corpo. Então, uma alma que está se libertando de toda essa condição, não da condição do corpo, mas da identificação, que aí ele tem um distanciamento, né? Ele tolera. Está doendo, tudo bem, paciência, mas não se perturba, não fica agitado, não fica perturbando todo mundo. Tolera. Vai passar. Não se perturba mais. Tem a dor, mas se controla. Entende? Não fica desesperado que a vida e fica se lamentando para todo mundo, miséria, se mata. Não. Então o devoto ele se liberta dessa condição de lamentação. Inclusive no verso Brahma Bhuta Prasanatma na Sochati na Kankshati. Na Sochati ele não lamenta mais. Ele não se lamenta diante das coisas da vida. Então ele, quando vê a outra, uma alma condicionada sofrendo, né, ele sabe o que aquela alma está passando. E ela se identifica como alma, como outra alma. E ela não quer que seu irmão, alma, que é parte de Krishna, que é um servo de Krishna, fique sofrendo daquele jeito. Desnecessariamente. Entende? Então ele quer ensinar aquela outra alma, ou criar alguma condição para que aquela outra alma não passe por isso. Porque não precisa. Gente, toda essa loucura desse mundo é devido à ignorância. O nosso sofrimento e o sofrimento do mundo. Né? Então, quanto mais a alma vai conquistando a sua vida, mais ela entende o desperdício das almas condicionadas. Mas ela entende, então ela fica cada vez mais sensível ao sofrimento das outras almas, porque elas são iguais a ele. Nós somos almas. E simplesmente por ignorância a gente está nessa loucura. Entende? Então o devoto se torna paraduque do que ele quer ajudar as outras almas. Ele se sente inclinado a isso, porque é tanta felicidade, é tão simples. A dor que o devoto sente não é uma dor que traz sofrimento. Né? Porque o Vishwanatha Chakravarti, quando ele fala do Madhurya Kadamini, ele fala que o devoto, ele sente saudade de Krishna, chora de saudade, mas a própria saudade faz ele lembrar Krishna, e a lembrança de Krishna traz êxtase. Vai explicar isso. Então o que é que acontece? O devoto sente, mas pelo fato de ele ter amor por aquela alma, o amor que ele sente traz felicidade para ele. Gente, a atitude de servir, o amor, ele tem em sua própria natureza, não é? Assim, uma energia de felicidade, de satisfação. A gente não sente isso quando faz algo por amor? A gente sente o bem-estar que é isso. Então, quando eu me preocupo com alguém, essa preocupação, não essa preocupação mundana, mas o bem-estar, né? É uma atitude sincera, essa atitude, né? Por si só, ela te traz felicidade. Né? Então, eu sinto a dor do outro, mas como eu tenho compaixão pelo outro, a compaixão que eu tenho me traz felicidade, me traz bem-estar. Então, é uma coisa assim muito diferente. Então, por isso que não é um sofrimento comum. Porque o que move o devoto é compaixão, é bondade, é amor. E ele, imerso nesses sentimentos, ele é feliz. Então ele pode chorar num minuto, mas no outro minuto ele já está tranquilo, em êxtase. Por conta do próprio amor que o move.
Entende? Não é aquela condição de sofrimento, ai meu Deus, e fica. Não. Não é? É o sentimento do devoto. Não é? O carinho que o devoto tem para com todos os seres que são semelhantes a ele. Ok? Bom, eu estou tentando explicar mais ou menos como a gente compreende. Eu não vivo isso, mas eu estou tentando explicar. Eita, já são 6 horas. Diga bem rapidinho. Como é que é uma pessoa equânime? Como é? Como ela age? Como ela age? É equânime, é igual com todo mundo. Mas é ela mesma. Tipo, ela é uma pessoa sorridente, por exemplo? É, a gente... para várias pessoas, mas assim, não consegue responder assim de uma forma. Vamos deixar essa pergunta para outro dia. Porque vai ter que prolongar bastante. Então, algum aviso? Aviso da sala da Japa. Sim, agora às 6 a gente tem. Vamos. Na verdade está sempre aberta, né? Desde 3 da manhã a gente tem uma sala de Japa. Eu não sei se todos que estão aqui nos acompanhando sabem disso, mas aqueles que querem cantar a sua japa, né? Então a gente abriu uma sala desde as 3 da manhã. Para quem quiser o link do Zoom, é só entrar em contato com a Simone, com a Marlene, né? E agora a gente vai dar continuidade, né? De 6 até as 7, depois a gente tem o Govinda. Né? Agora eu só estou com um problema, que eu esqueci de trazer meu carregador. Não sei se ele vai aguentar até as 7, vamos ver. Né? Mas é isso mesmo. Então, gente, muito obrigado. Chaitanya Charitamrita Ki Jai.